Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso EAD Livro 1, o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos estudar sobre Moisés, que é o mensageiro da primeira revelação. Conhecer um pouquinho da sua história, de todo o percurso desse grande missionário aqui na Terra. Tenho certeza que você vai gostar muito da aula de hoje. E você está convidado, querido amigo, querida amiga, não apenas para o nosso estudo, mas você também está convidado para se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus queridos amigos, juntos mais uma vez, então, aqui no nosso EAD, muito feliz pela oportunidade de estar com você em mais esse estudo. E hoje estudando, então, sobre Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Qual o objetivo específico do nosso estudo de hoje? Vamos esclarecer, em linhas gerais, a missão desempenhada por Moisés e vamos justificar, trazer para você a importância do Decálogo para a humanidade. Inicialmente, meus queridos amigos, eu trago para vocês aqui um pouquinho da história do povo israelita. Nós sabemos que tudo começou com Abraão. Abraão, ele teve um filho com a escrava Agar, que foi Ismael, mas na verdade ele só reconheceu como seu primogênito o filho que ele teve com a sua esposa Sara, Isaac. E Isaac, com Rebeca, sua esposa, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó era o primogênito e Jacó teve 12 filhos. E foi exatamente Jacó, a partir de seus filhos, que foi, junto com Abraão, considerado realmente os primórdios, vamos colocar assim, da religião israelita do povo hebreu. Porque veio Abraão, veio Isaac, primogênito também, e Jacó. E os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, se você já se perguntou de onde vêm as 12 tribos de Israel, vem exatamente dessa árvore genealógica de Jacó, que era neto de Abraão. Bom, vamos entender um pouquinho o papel de Abraão na história do povo hebreu para que nós possamos compreender também a história, a missão de Moisés. Então, quando o Pai, Deus, se manifestou a Abraão e orientou a ele que fosse em busca de uma terra prometida, tá? Houve, na verdade, essa abordagem para com Abraão, teve uma dimensão que nós colocamos aqui, nacional, pessoal e internacional. Por quê? Porque Deus haveria dito para Abraão que iria fazer dele uma grande nação, um grande povo, ou seja, um caráter nacional. Mas teve uma dimensão pessoal também, porque disse: vou te abençoar e o teu nome vai ser grande, serás famoso. Nós vemos aí uma conotação, portanto, bem pessoal e tem também uma dimensão internacional, quando Deus colocou que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, quando nós vimos aí, temos a oportunidade de ler que em ti serão benditas todas as nações da terra, percebemos o caráter internacional dessa mensagem de Jesus ao pai Abraão. Então, o que aconteceu? Em função disso, tá? Nós, claro, aqui nós não estamos nesse momento estudando sobre Abraão, mas vale a pena também você pesquisar um pouquinho sobre a história de Abraão, porque foi exatamente a partir dessa mensagem que a busca pela terra prometida surgiu a partir de Abraão.
Bom, o que aconteceu? Lembram que eu disse que houve, a partir de Jacó, os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel? Pois muito bem, um desses filhos, José, ele foi vendido como escravo ao faraó egípcio, mas, em razão da sua sabedoria e influência, ele tornou-se vice-rei do Egito. E devido à fome reinante, os judeus foram viver no Egito, inclusive os irmãos de José. Por influência deste, os judeus se tornaram numerosos no Egito. No entanto, ocorrendo a substituição no trono egípcio, o novo faraó, temendo que os filhos de Israel se tornassem demasiadamente poderosos, como estava acontecendo, tornou-os escravos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Então vejam bem o que aconteceu. José, vendido como escravo, tinha muita influência e era muito inteligente, tornou-se vice-rei do Egito. Então ele gozava ali de credibilidade, de poder. Então, devido a isso, ele conseguiu atrair, chamar, proteger o povo judeu no Egito, porque ele tinha influência lá. Mas com a substituição do faraó, esse poderio de José findou e o povo israelita, o povo judeu que estava, o povo hebreu que estava ali, foi escravizado, tá? Então eu vou só voltar aqui para vocês visualizarem. Olhem aqui José. José, ele era filho de Raquel com Jacó, tá? Então ele era um dos 12 da tribo de Israel, mas ele foi vendido como escravo, como foi colocado aqui. Pois muito bem, aí o que aconteceu? Em função dessa postura do novo faraó, que escravizou o povo hebreu, eles ficaram cativos no Egito por cerca de 400 anos, oprimido por penosos trabalhos de construção e de cultivo de cereais. Obviamente que 400 anos foram gerações e gerações do povo hebreu. Então eles começaram a perder muito da sua cultura original e absorver a cultura politeísta do povo egito, porque eles ficaram influenciados, oprimidos e, naturalmente, no decorrer de 400 anos, muita coisa se perdeu. É importante nós compreendermos isso, por quê? Porque quando Moisés entra na história, e nós já vamos adentrar em Moisés, nós vamos compreender o grande trabalho que ele teve para resgatar a cultura do povo hebreu trazida por Abraão. Bom, o faraó, na época, determinou que se lançassem ao Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, para que não se mantivesse a progenitura racial judaica. E o que aconteceu? Nesse período, Moisés nasceu na terra de Gósen, no Baixo Egito. Uma das mães israelitas da casa de Levi, que era um dos filhos de Jacó, tá? Então tinha descendência ali das 12 tribos, teve um filho. Escondeu durante 3 meses, mas chegou num momento onde ela não tinha mais como esconder aquela criança. Não havia mais como conservá-lo oculto. E aí tomou um cesto de junco betumado com resina e pés, que é o que nós conhecemos como piche, acomodou a criança ali dentro e deixou o cesto boiar entre os canaviais, à margem do rio Nilo. Mas a irmã de Moisés ficou ali observando para saber exatamente o que ia acontecer com aquela criança, com o irmão, com o cesto. E ela viu exatamente quando a filha do faraó se aproximou, viu o cesto, pegou a criança e aí a mãe adotiva de Moisés deu-lhe este nome exatamente porque das águas o havia tirado. Então, o Moisés, a palavra Moisés, significa retirado das águas. E vejam que coisa interessante. A filha do faraó não tinha leite,
certo? E ele era uma criança recém-nascida, precisava do leite materno. E aí foi buscado, foi na realidade a própria irmã de Moisés, percebendo a necessidade da criança se alimentar e percebendo que a filha do faraó estava procurando alguém que pudesse amamentar a criança, o que aconteceu? A própria irmã sugeriu, falou que conhecia uma mulher israelita, uma mãe israelita, que tinha leite para fornecer à criança. E aí quem é chamada? A própria mãe de Moisés foi chamada. Claro que a filha do faraó não tinha aparentemente conhecimento desse fato de que ela era a mãe de Moisés, mas ela mesma foi chamada e ela amamentou Moisés durante aquele período. Pois muito bem, Moisés cresceu, Moisés teve as melhores educações, Moisés teve a oportunidade de conhecer muito, enfim, ele vivia no palácio, então ele teve a oportunidade de ter uma educação primorosa e ele teve muito conhecimento que foi posteriormente utilizado quando ele escreveu exatamente o Antigo Testamento. Por quê? Porque ali ele precisou de toda a sua intelectualidade, de todo o seu entendimento para trazer aquelas verdades, trazer aquele regramento. Então, nos conta a história que o aprendizado que ele teve ali, junto ao palácio, foi muito útil a ele quando ele precisou escrever a Gênese, Números, Deuteronômio, etc. Pois muito bem, cresceu, e aí o que aconteceu? Quando ele estava com aproximadamente 40 anos, ele não suportava ver a aflição dos israelitas, do seu povo. Ele tinha conhecimento de que ele era israelita. E num determinado momento, um dos seus irmãos de raça foi agredido. E aí foi agredido por um egípcio. E ele, se sentindo aflito, não suportando aquela agressão, acabou ferindo o egípcio exatamente porque havia ferido um irmão seu de raça. E exatamente por conta dessa postura, ele teria sido sentenciado à morte pelo faraó. E aí, para que ele não fosse realmente assassinado, para que ele não morresse, ele fugiu para a terra de Midian ou Madian, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote. E Moisés casa com Zípora, que era uma das filhas do sacerdote Jetro. E com ela, né, na realidade, ela e eles, o casal, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então, ele ficou durante muito tempo no deserto. Foram 40 anos. Ele lá estava, chegou com os 40. Quando ele estava com 80 anos, foi que ele recebeu a orientação, a missão, o chamado do Pai para retirar o povo hebreu da escravidão no Egito. Então, durante aquele tempo, durante aqueles 40 anos, durante aquele tempo todo de solidão no deserto, cuidando das ovelhas, ele muito meditou e ele procurava, como nós colocamos aqui, um plano que pudesse servir de base para a constituição da fé judaica. Ele muito refletiu, muito se conectou com a espiritualidade. Ele teve que se modificar também, porque ele estava acostumado a uma vida completamente diferente no Egito. E aqui é como se ele tivesse também num processo de depuração íntima para o preparo que ele precisava para o desenvolvimento da missão que viria aos 80 anos. Então, durante esse período, ele percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu por inspiração que na verdade existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas,
tal como um século antes afirmara o faraó Amenop IV, que pregava a existência de um único Deus, que era a divindade solar Aten ou Aton. Então, nesse período, ele realmente percebeu que Deus era um único Deus, era um só, mas ele percebeu também que, na verdade, o povo hebreu, por conta da influência da cultura e da religiosidade egípcia, já havia se tornado ali um povo politeísta, exatamente por conta dessa influência. Então já havia ali um processo de adoração a vários deuses. Então Moisés precisou não apenas libertar o povo da escravidão, mas ele precisou essencialmente mudar o pensamento, as crenças, a cultura do povo hebreu novamente, resgatando a ideia do Deus único, monoteísta, e realmente fazendo com que o povo parasse de cultuar vários deuses, como já era algo comum entre o povo egípcio e que foi cultura que foi absorvida também pelo povo hebreu. Bom, quando Moisés então estava com 80 anos, ele viu perto do Monte Sinai um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. A sarça queimava, na realidade, o fogo saía da sarça, mas o fogo não consumia aquela sarça. E aí, muito legal, não é? Realmente muito interessante. Os nossos corações, difícil nós não nos emocionarmos diante dessa passagem, diante dessas palavras, diante desse momento magnífico que nós tivemos aí a oportunidade de visualizar no vídeo, as palavras do chamado de Moisés. Imaginem a condição dele, ser chamado, não se sentir capaz. Vocês viram ali que ele também duvidou de si mesmo, não achou que ele seria capaz de fazê-lo. E Deus ali colocou ao lado dele o seu irmão Arão, que tinha facilidade com as palavras. Então ele era o homem que tinha o magnetismo, o poder, e o seu irmão tinha exatamente a capacidade de liderar com as palavras, de convencer com as palavras, e juntos eles conseguiram realizar a missão que lhes cabia, que era realmente ajudar na libertação do povo e também na condução do povo à terra prometida. Pois muito bem, então nós vemos aí as palavras que foram ditas por Deus. Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, os primogênitos. Estão vendo? Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí Moisés, como nós vimos, com o auxílio do irmão Arão, resgatou os judeus das terras egípcias. E Deus concedeu poderes a Moisés. Nós percebemos isso. Só que, como foi dito por Deus a Moisés, não seria fácil ele conseguir a liberação do povo hebreu. Ele precisou realmente trazer, mostrar, manifestar todo o poder de Deus através das 10 pragas, que através delas nós tivemos ali uma manifestação da prodigiosa mediunidade de Moisés. Moisés era detentor da mediunidade, de efeitos físicos. Então, por isso ele conseguia realizar todos aqueles fenômenos. Interessante nós analisarmos em relação às 10 pragas, que cada uma das pragas, na verdade, apequenava, diminuía um deus cultuado pelo povo egípcio. É como se, através das pragas,
Deus estivesse mostrando que ele era soberano e que todo e qualquer Deus cultuado pelo povo egípcio perante o Pai maior, perante o Deus maior, não tinha poder nenhum. Numa forma de subjugar realmente aqueles que eram cultuados pelo povo egípcio. Então nós vamos ver aqui que cada uma das pragas representa um Deus que está sendo naquele momento diminuído e apequenado pelas pragas. Então, a primeira praga, o Nilo vira sangue. E o deus egípcio, que na realidade tem uma relação nesse momento, é o deus Hapi, que era o deus do Nilo, onde havia vida para todos. Então, naquele momento, Deus maior, Pai de todos, soberano, onipotente, onipresente, ele apequena, diminui o deus Hapi, que era o deus do Nilo. A segunda praga foi das rãs, e ali a deusa egípcia relacionada era a Anket ou Requete, que era a deusa da fertilidade, da água e da renovação. E o símbolo dessa deusa Requete era exatamente uma rã. Então ela fazia o ciclo da vida continuar, a questão da procriação. E na verdade, as 10 pragas aconteceram por quê? Porque Moisés chegou junto ao faraó, falou, trouxe a informação, a mensagem de Deus, mas o faraó não libertava o povo. Aí ele mandou a primeira praga. E aí o faraó não libertou o povo. Então, à medida que ele tentava e o faraó se negava a libertar o povo, ele mandava mais uma praga. Então foram necessárias 10 pragas para que o faraó aceitasse libertar o povo do Egito, na realidade o povo hebreu. Então a segunda praga foi a das rãs, a terceira praga foi o dos piolhos, e ali o deus egípcio relacionado é o Geb, que era o deus da terra. Temos a quarta praga, que foram as moscas, o deus egípcio era Kepri, deus da criação, Deus que fazia o sol se movimentar, fazia com que os egípcios, após a morte, tivessem o renascimento. A quinta praga foi o rebanho em chagas. A deusa egípcia era Hathor, deusa do amor e da proteção. Aí nós vemos aqui em relação a essa praga, está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Vejam que nesse momento ele realmente mostrou para o faraó a importância e o poderio de Deus, porque ele estava ali trazendo aquelas chagas para todos os animais, mas não para o gado dos israelitas, só realmente o gado e os animais do povo egípcio, mostrando claramente ali o poderio e a força do Criador. E deu prazo ao faraó para que o faraó realmente decidisse. Ele avisou: olha, isso vai acontecer se não houver isso vai acontecer se não houver realmente a liberação do meu povo. E de fato aconteceu, porque o faraó não libertou o povo. Pois muito bem, veio a sexta praga. Até a quinta praga, nós percebemos ali que as úlceras elas atingiram os animais, mas ainda não havia a praga atingido as próprias pessoas, o próprio povo egípcio. Então, na sexta praga, as úlceras já eram no povo. E aí a deusa egípcia que foi diminuída foi Ísis.
que era a deusa da medicina. Veio então a sétima praga, porque o faraó se mantinha ainda ali numa condição de impedir a liberação do povo. Ele não, mesmo com todas essas pragas, e olha que não eram pragas, uma praga qualquer, todo o povo sofria, mas ainda assim ele se mantinha relutante e não libertava o povo. Veio a sétima praga, que era uma chuva de granizo, e a deusa egípcia, apequenada, diminuída, foi Nut, que era a deusa do céu. Veio a oitava praga dos gafanhotos, chuva, na verdade, nuvens de gafanhotos. Deus egípcio, Sete, que era da tempestade e da desordem. Foi necessária ainda a nona praga, que era da escuridão. Tudo ficou em total escuridão. O deus egípcio era Ra, que era o deus do sol. Mas foi apenas com a décima praga que o faraó realmente acatou e libertou o povo do egípcio, o povo do Egito, que era exatamente a morte dos primogênitos. Então, Faraó, na verdade, teve a sua maior perda, porque o seu filho, o seu primogênito, morreu. E Moisés, ele avisou que todos que não tivessem marcado as suas portas com o sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado, teriam o seu filho, o primogênito daquela casa iria morrer. E aí o povo israelita fez o que Moisés determinou, de modo que todas as casas estavam marcadas com o sangue desse cordeiro, e todos aqueles que não fizeram, e nós estamos aqui nos referindo ao povo e do Egito, ao povo egípcio, eles tiveram os seus primogênitos mortos. E o faraó teve também. Então nós tivemos ali a morte dos primogênitos e o maior deus egípcio foi apequenado, diminuído, que era quem? O próprio faraó. Todas as pragas não estavam relacionadas a um deus que era cultuado pelo povo? Na décima praga, foi o próprio Faraó, considerado o maior deus do Egito, que teve, na verdade, a perda, e foi o seu próprio filho. E nesse momento, só com essa perda, foi que ele aceitou que o povo fosse libertado. Então, a partir daí, o que aconteceu? Moisés levou o povo em direção realmente à terra prometida. Só que quando ele chegou ali próximo às margens do Mar Vermelho, o faraó se arrependeu de ter permitido que o povo saísse da terra e mandou os seus, enfim, os seus guerreiros, aqueles que trabalhavam para ele, para buscarem, resgatarem novamente o povo hebreu. E foi nesse momento que há o que nós, aquela passagem tão conhecida, onde Moisés conseguiu abrir caminho nas águas do Mar Vermelho. Está aí em Êxodo, capítulo 14, versículo 1 a 31. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu passar todo o povo hebreu pelo mar, e quando o último hebreu passou, ele voltou novamente às águas para o estado normal, pegando, na realidade, afundando todos que estavam ali em busca, no caso, os guerreiros do Egito, em busca do povo hebreu. Então, todos ali acabaram morrendo afogados em decorrência da volta da água ao seu caminho normal. Então, realmente, um grande prodígio só poderia ser possível graças à grande mediunidade de efeitos físicos de Moisés, mas é claro que ele estava sendo ali naquele momento auxiliado diretamente pelos espíritos superiores que estavam amando do Pai, realizando aquela libertação. Tudo tinha que acontecer. Então, claro que Moisés não estava só, ele estava ali com certeza recebendo o amparo de toda a espiritualidade. Pois muito bem.
conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos, antes de localizarem Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. Vejam bem que, na verdade, esses 40 anos aqui é muito interessante nós entendermos por que houve a necessidade de Moisés permanecer durante tanto tempo com o povo no deserto. Na verdade, queridos amigos, lembram que eu falei que ele precisava mudar a cultura, o pensamento do povo? Era um povo ainda muito endurecido, era um povo que estava cheio de culturas, de rituais, de entendimentos equivocados por conta dos 400 anos de escravidão no deserto. Então ele tinha que fazer uma lavagem cerebral nessas pessoas. Só que, na verdade, nós sabemos e a história nos conta que durante esses 40 anos, uma nova geração nasceu, certo? E, na verdade, só na nova geração que nasceu a partir desses 40 anos do deserto adentrou a terra prometida. Segundo as escrituras, apenas Caleb e Josué, que estavam com Moisés e que conheceram Moisés e que, na verdade, eu vou contar uma história para vocês aqui, para vocês vão entender mais qual a participação de Josué e Caleb. Josué foi considerado, foi deixado por Moisés, quando ele morreu, para ser o seu substituto, para conduzir o povo à terra de Canaã. Então, com mais de 20 anos, só Caleb e Josué adentraram na terra prometida. Todos que estavam com Moisés nessa época desencarnaram, morreram durante esses 40 anos. E a nova geração foi que entrou. Por quê? Porque a nova geração já foi criada, orientada com base nas orientações de Moisés. Então, eles foram preparados para adentrarem na terra prometida. Já o povo, não, porque o povo vinha com as suas culturas equivocadas, arraigadas em si. Então, eles não tiveram a permissão de adentrar na terra prometida. Segundo o que nos conta, realmente, ninguém acima de 20 anos adentrou na terra prometida, 20 anos de idade. Então, todos que eram mais velhos desencarnaram nesse período. Só Caleb e Josué. E conta também que durante esse período, logo quando eles saíram do Egito, eles, na verdade, chegaram numa região chamada Cades Barneia, tá? Num monte chamado Cades Barneia. E nesse local, eles tiveram a oportunidade de avistar Canaã, a terra prometida. Só que o que aconteceu? A pedido, né, foi dada a sugestão para Moisés para que ele encaminhasse 12 pessoas para observar a terra prometida, que ele chama nas escrituras de 12 espias. Então foi dito: encaminhem-se essas 12 espias para que eles possam ver como é que está a terra, para saber se eles tinham condições de adentrar a terra ou não. E aí, na verdade, os 12 espias, cada espia representava uma das tribos de Israel, um dos líderes das tribos de Israel. Quando os 12 espias voltaram, 10 espias, ou seja, 10 pessoas disseram: olha, a terra é maravilhosa, mas ela está cheia de gigantes, ela já tem pessoas morando lá, e que se nós formos avançar, nós seremos destruídos. Então, dos 12, 10 espias disseram para não adentrar. E duas das espias, duas pessoas que eram exatamente Josué e Caleb, disseram: a terra é maravilhosa, vamos entrar, nós vamos conseguir, vamos cumprir a vontade de Deus. Ele nos mandou seguir, vamos confiar. Só que o que aconteceu? A maioria foi no sentido negativo. Então, segundo contam as escrituras, teria sido esse o motivo pelo qual aquela geração não adentrou a terra prometida. Como eles duvidaram de Deus, só Caleb e Josué confiaram, só Josué e Caleb adentraram na terra prometida. Todos os demais e toda aquela geração foi como se tivesse sido ali responsabilizada por aquela falta de fé e confiança em Deus. Tá? Então, fato é que Moisés também não adentra a terra prometida. Ele
morre, ele desencarna antes. Então vejam bem que ele já ele já foi, a missão dele começou quando ele tinha 80 anos. E ele ainda ficou 40 anos com o povo no Egito, então ele já estava ali à beira de 120 anos, certo? Então ele ainda, antes de desencarnar, ele ainda visualiza a terra prometida, mas ele não adentra na terra prometida. É Josué e Caleb que conseguem esse prodígio. Tá? Então, no Monte Negro, quando ele já está ali com 120 anos, ele ainda avista novamente a terra prometida, mas nela não entra. Bom, nós sabemos que Moisés trouxe o Decálogo. Ele é o mensageiro da primeira revelação. Ele traz os 10 mandamentos, que é a lei divina de Moisés, porque a lei de Moisés é dividida em duas partes. A lei que nós chamamos divina, que é o Decálogo, imutável, e a lei civil ou disciplinar, que a lei civil ou disciplinar de Moisés, ele mesmo trouxe, regulamentou aquelas normas, mas deu a elas uma origem divina. Disse que tinham vindo de Deus para que o povo pudesse cumpri-las. Porque, na verdade, nós sabemos, e foi muito colocado isso na época, que o povo já tinha dificuldade para cumprir aquilo que era colocado como sendo uma lei divina, o que dirá se eles soubessem que, na verdade, quem havia legislado era Moisés. Então, Moisés legislou, mas deu origem divina. Mas, na verdade, apenas o Decálogo é de origem divina. O restante da sua lei é, na realidade, a lei civil ou disciplinar de Moisés, necessária para conduzir, domar aquele povo ainda muito embrutecido. Bom, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, o Decálogo, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, pouco desenvolvidos em seu senso moral e no sentimento de justiça reta. Então vejam aqui que ele precisou colocar e mostrar Deus como um Deus vingativo, um Deus terrível. Por quê? Porque o povo era muito ainda turbulento, orgulhoso, indisciplinado. Então eles precisavam de um Deus punitivo. Eles precisavam acreditar naquela época que se eles não cumprissem aquilo que precisavam, as orientações, as leis divinas, eles seriam punidos. Então, eles cumpriram, na época, eles cumpriam a lei não por amor, não por entendimento, não por entenderem os porquês e a necessidade de cumprirem a lei divina, mas por temor. Então, naquele momento, era necessário, era melhor cumprir pelo temor do que não cumprir. Então, por isso que Moisés permitiu que eles tivessem essa ideia do Deus terrível, ideia que foi mudada completamente com a vinda de Jesus. Claro que nós vamos estudar mais à frente sobre a missão de Jesus, sobre a passagem dele, mas isso foi completamente alterado. Por quê? Porque Jesus veio nos mostrar o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus que ampara, o Deus que auxilia, o Deus que ama, não o Deus que pune, não o Deus vingativo, tá? Mas nós precisamos entender isso, que não é que Moisés quisesse mostrar um Deus diferente ou que ele achasse que Deus era assim. Ele conhecia, na verdade, Deus, mas ele conhecia também a indisciplina e o caráter do seu povo. E ele sabia que se o povo tivesse a ideia ou fosse passado ao povo a ideia de um Deus bom e misericordioso, as leis não seriam cumpridas. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva.
como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, nós vemos aí Emmanuel falando que, conquanto as religiões, as seitas filosóficas tentem mudar de alguma forma, alterar, modificar os textos sagrados, muitas vezes adaptando-os aos seus interesses, adaptando-os à sua forma, muitas vezes equivocada de ver a vida, os 10 mandamentos se mantiveram intactos. Os 10 mandamentos transmitidos a todos nós por Moisés não sofreram mudança e ressurgem sempre na sua pureza primitiva, sendo o guia, auxiliando-nos na condução e na busca de uma vida melhor. Então percebam aí a importância realmente do decálogo para toda a humanidade. É a base do cristianismo. E aí a legislação de Moisés, nós estamos aí falando da questão disciplinar civil de Moisés, a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é de fato a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação com síntese luminosa de grandes verdades. Não há dúvida, queridos amigos, como nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, realmente Moisés foi espetacular, um homem extraordinário, porque o que ele fez foi muito difícil. Primeiro que ele já era idoso, ele já tinha 80 anos quando ele foi cumprir a sua missão. E o trabalho dele, o poder que ele precisou ser investido durante as 10 pragas para realizar a libertação do povo hebreu do Egito. E o tempo todo, o período, a luta dele por 40 anos no Egito, para educar aquele povo, para domar aquele povo, para disciplinar aquele povo. Meus amigos, foi realmente uma missão espetacular e ele cumpriu com êxito. Claro que ele era um homem falível, tinha também as suas dificuldades, tinha. Claro que ele tinha as suas fraquezas, tinha. Mas ele cumpriu a sua missão, não há a menor dúvida, porque ele fez aquilo que lhe cabia fazer com força, com determinação, com uma postura muitas vezes forte. Ele precisava ser um homem forte, com palavras fortes para domar o povo. Mas o fato é, nós não podemos negar que ele cumpriu o que ele veio fazer na terra. Então, Moisés, queridos amigos, era possuidor de uma personalidade magnética, dominadora, era um hábil manipulador das massas e um grande líder. E se ele não tivesse essas características, ele muito dificilmente conseguiria fazer de forma tão brilhante o que ele fez. Então, ele sabia incutir nas almas supersticiosas e ignorantes os temores animistas de um Deus vingador e zeloso. A sua prodigiosa mediunidade de efeitos físicos, associada a de outros auxiliares diretos, sobretudo a do seu irmão Arão, que tinha o dom da fala e do convencimento, foram fatores que contribuíram para organizar a nação e a religião judaicas. Então, foram os dois ali juntos, ele com a sua personalidade magnética, dominadora, um líder, um grande líder, inteligentíssimo, e Arão, seu irmão, com o dom da fala e do convencimento. Então, eles juntos conseguiram realmente o prodígio de libertar um povo, de orientar, de conduzir e de instruir um povo. E acredita-se que Moisés, educado na cultura egípcia, tenha sido um sacerdote de Osíris. Ele julgava o ritual da religião faraônica muito complicado e merecia, segundo o seu entendimento, ter uma simplificação. Para ele, os rituais mais significativos estavam diretamente relacionados aos números, fazendo surgir assim as bases da cabala judaica.
Então vejam aí ele já apresentando e utilizando o conhecimento que ele obteve na cultura egípcia, porque ele foi criado lá até e lá ficou até os 40 anos. Ele utilizou essa cultura, esse aprendizado para estabelecer as bases da cabala judaica. Se um questionamento, uma grande pergunta muito comum que é feita é a seguinte: se Moisés foi alguém tão extraordinário, por que Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida? E vejam, quando ele tinha ali 120 anos, ele ainda avistou a Terra Prometida, mas nela não entrou. Bom, a resposta para essa pergunta existem, na verdade, duas ideias trazidas, duas orientações trazidas para essa pergunta. A primeira estaria presente lá no livro de Números, tá? No deserto de Zin, no primeiro mês em Cádiz, ou seja, no primeiro mês que eles estavam no deserto, já tinham sido libertos do Egito, aconteceu um fato que, segundo algumas escrituras, seria exatamente a justificação para que Moisés não tivesse adentrado na terra prometida. O que aconteceu no deserto de Zin? Então o povo estava lá há muito tempo e sem água, estava no deserto, não tinha água para eles. E eles começaram a questionar Moisés, perguntar por que Moisés havia tirado eles do Egito para morrerem ali sem água, sem, né, não apenas eles, mas os animais e todos, não tinham água, não tinham alimentação, mas eles estavam essencialmente com sede. E eles questionaram muito ali Moisés, meio que colocaram Moisés contra a parede, no sentido de que, para que você nos libertou? Para morrermos aqui? Antes nós tivéssemos morrido lá, ao lado dos nossos deuses, ao lado das nossas crenças, e não aqui, nesse local. Pois muito bem, o que aconteceu nesse momento quando eles questionaram Moisés o fato deles estarem com sede e não terem água para beber? Moisés buscou o amparo de Deus e Deus disse a Moisés que havia uma rocha ali perto e Deus disse a Moisés que ele falasse com a rocha e que da rocha iria sair a água que mataria a sede de todos. Então ele disse falar com a rocha, ele ordenasse a rocha para que saísse água de lá. Claro, dizendo e reforçando sempre que era ali a determinação de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Só que Moisés, na verdade, ele já estava, quando nós lemos essa passagem, Moisés já estava ali tão irritado por conta daqueles questionamentos, ele está sendo ali confrontado pelo povo, que ele não falou à rocha, ele não ordenou a rocha, mas ele bateu por 2 vezes com o seu cajado na rocha. E de fato, a água, saiu a água e foi suficiente para saciar a sede de todas as pessoas. Só que, percebam, ele naquele momento, ele desrespeitou a ordem divina. E consta a seguinte passagem, como se Deus estivesse naquele momento dizendo que eles não entrariam, que ele não entraria na terra prometida, porque foi dito assim: porquanto não crestes em mim, para Moisés, porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então, Deus, nesse momento, fala a Moisés, dizendo: tu não crestes em mim, Moisés, eu te disse, fala a rocha, e tu bateste na rocha. Naquele momento, tu irias santificar o meu nome perante os filhos de Israel, e tu não o fizestes. Por conta disso, tu não vais introduzir a congregação na terra prometida. Naquele momento, Moisés estaria ali recebendo, então, como se fosse uma responsabilização de Deus
em função da sua falta de crença naquele momento para com o povo. Então ele desrespeitou a vontade de Deus e por isso ele não entrou na terra prometida. Então essa é a resposta mais aceita em função da não ausência, realmente do fato dele não ter acreditado no Pai. Então essa é a resposta que atende a esse questionamento. Mas existe uma segunda teoria que diz o seguinte, uma segunda forma de analisar essa questão, que Moisés ele representa a lei e que a entrada na terra prometida significa a salvação. E como ele representa a lei, e a lei, na verdade, ela nunca salva ninguém, a lei ela indica, ela orienta, ela instrui, mas a lei não salva. Então, é uma forma representativa de dizer que Moisés, ele, como ele representava a lei, ele indicou o caminho, mas ele não entrou na terra prometida, por quê? Porque a salvação não vem através da lei, ela só indica, mas a salvação é um segundo momento. Então, que isso seria também o motivo e a razão para Moisés não adentrar na terra prometida. Mas a teoria mais aceita, até porque consta expressamente na obra, é a presente realmente no livro de Números, no capítulo 20, versículos 1 a 12. Bom, vamos para as nossas conclusões finais aí dessa aula maravilhosa, um pouquinho sobre a história de Moisés. Então, até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o evangelho com Jesus, a revelação de insuperável amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, a justiça, o amor e a verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então vejam que interessante estas palavras de Emmanuel no livro Consolador. Moisés representa a justiça, Jesus, o Evangelho, o amor, e a doutrina espírita traz a verdade. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Então, por que Jesus está no centro de tudo? Porque ele representa o amor. E o amor, como consta aqui, é realmente a manifestação maior, o esplendor máximo de tudo aquilo que nós podemos almejar. Então, a justiça que veio com Moisés e a verdade que veio com a doutrina espírita são instrumentos de exteriorização do amor, vêm para auxiliar a manifestação maior do amor, mas não se sobrepõem ao amor. O amor é sempre maior. Então, a justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, Moisés, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Fantástica essa colocação de Moisés, porque é exatamente isso. Nós vemos aí que Moisés veio aplainando, realmente auxiliando no caminho, para que quando Jesus chegasse, o terreno estivesse próspero, fértil para as suas manifestações. E a doutrina espírita veio trazer a mais verdade, esclarecer a humanidade sobre outros aspectos que não foram ditos por Jesus naquele momento. E aí sempre trazemos a nossa conclusão final. Sempre olhe além dos objetivos imediatos de uma decisão. Não se precipite em nada. Nunca subestime o impacto das decisões negativas. Reserve tempo para entender os benefícios e malefícios de uma decisão. Esqueça a ideia de agradar somente a si mesmo. Pode ser a ruína dos outros. Lembre-se, com maior inteligência e liberdade vem maior disciplina. Depois que nós tivemos aí a oportunidade de estudar a história de Moisés, conhecer um pouquinho sobre ele, precisamos trazer para nós o grande ensinamento.
Então, precisamos, na verdade, como diz aqui, olhar além dos objetivos imediatos de uma decisão. Muitas vezes, quase sempre, nós somos muito imediatistas e queremos tudo para ontem, agora. Queremos que todos os nossos esforços possam ser retribuídos de forma imediata. Nada na vida é assim. Tudo requer tempo, tudo requer depuração. Moisés precisou de 40 anos para estar ele preparado para a missão. E ele precisou de mais 40 anos com o povo no deserto para preparar a geração para a entrada na terra prometida. Nós precisamos ter o nosso tempo de reflexão, o nosso tempo de amadurecimento, o nosso tempo de aprendizado, para que nós realmente estejamos prontos para aquilo que nos cabe realizar. Não nos precipitemos em nada. Vamos realmente entender, observar, compreender os pontos positivos ou negativos das nossas decisões e de tudo aquilo que nos acontece na vida. Com inteligência, com o desenvolvimento cada vez maior, com bom senso, com equilíbrio, com racionalidade, nós vamos conseguir agir com mais clareza, de forma melhor, com mais disciplina e certamente vamos colher muito mais benefício do que malefício. Perfeito, meus queridos amigos. E aqui nós vamos então finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Essa aula de Moisés é uma aula que eu particularmente gostei muito de trazer para vocês. Aprendi também muito com essa figura ímpar, essa figura extraordinária que é Moisés. Espero que você tenha gostado. Seguem aí as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso Instagram, nosso canal no Telegram, nosso portal, nosso site para você, nossos e-mails de contato, Evelyn, é para dúvidas doutrinárias, o suporte, é para outros questionamentos, e o nosso telefone, nosso WhatsApp e Telegram, para você nos contactar, realizar convites, tirar também as suas dúvidas, enfim, estamos aí à sua disposição para ajudar de alguma forma. O nosso muito obrigada, esperamos poder contar com você na nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.